entre selvas densas, rios intermináveis e planícies que parecem não ter fim, fica o Paraguai. Um país sem saída para o mar, cercado por gigantes como Brasil, Argentina e Bolívia. Muito antes da chegada dos impérios europeus, essas terras já eram habitadas por povos indígenas. Entre eles, os guaranis deixaram uma marca que ainda hoje define o país. Sua língua não desapareceu, seus costumes também não foram apagados, e sua visão de mundo continua viva no cotidiano. Uma visão em que a sobrevivência do grupo é mais importante do que as normas individuais, mesmo quando se trata da vida íntima e da paternidade, como você descobrirá mais tarde. O país é parecido em tamanho com a Alemanha, mas enquanto a nação europeia tem mais de 230 habitantes por quilômetro quadrado, o Paraguai mal chega a 17. Para entender o que isso significa, se uma cidade como Berlim, com mais de 3,5 milhões de habitantes, tivesse a mesma densidade que o Paraguai, teria apenas cerca de 200 mil. O resto seria espaço aberto. Entender por que grande parte deste país permanece quase em silêncio é um dos mistérios que vamos desvendar neste vídeo. Porque esse silêncio não surgiu por acaso. Para entender melhor, temos que olhar mais para trás, para um acontecimento que não só marcou sua história, mas alterou seu equilíbrio demográfico de uma forma que quase nenhum outro país do mundo experimentou. Para um conflito que esteve prestes a apagar toda uma geração de homens e que mudou para sempre a maneira de viver no Paraguai. Esse conflito foi a Guerra da Tríplice Aliança. A propósito, me diga uma coisa rápida. De que país você está assistindo a este vídeo agora? Poucos se lembram, e menos ainda sabem, que há pouco mais de um século o Paraguai era provavelmente o país com mais mulheres solteiras e sem homens do planeta. Um território onde ser homem era algo tão extraordinário que o tornava o indivíduo mais cobiçado da nação. Nessa terra, a história e a sobrevivência social se entrelaçaram de maneira extrema. Houve um momento em que qualquer homem podia, ou melhor, devia, ter várias esposas, porque a continuidade do país dependia literalmente disso. Tudo começou com a Guerra da Tríplice Aliança, um conflito devastador contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que não só destruiu cidades, campos e recursos, mas também sangrou o país como poucos conflitos fizeram no mundo moderno. Os números ainda hoje impressionam. Vários estudos estimam que o Paraguai perdeu uma parte enorme de sua população masculina adulta. Em algumas regiões, mais da metade dos homens morreram no conflito. Em outras, as estimativas são ainda mais chocantes. Fala-se de até 9 em cada 10 homens adultos desaparecidos. O resultado foi um desequilíbrio demográfico sem precedentes no continente. Em determinados momentos, para cada homem que permanecia vivo, havia várias mulheres em idade de constituir família. Por isso, ser homem naquele Paraguai deixou de ser algo comum. Tornou-se um privilégio e uma responsabilidade. Os poucos que restaram tiveram que assumir um papel central na reconstrução do país, enquanto as mulheres sustentavam lares, terras e comunidades inteiras. Porque enquanto os homens morriam na frente de batalha, foram elas que sustentaram o país. As mulheres paraguaias tiveram que assumir o trabalho no campo, administraram as terras, mantiveram a produção agrícola e cuidaram de lares inteiros na ausência de pais, filhos e irmãos. Em muitas zonas rurais, praticamente não havia homens adultos. De repente, tarefas que durante gerações tinham sido consideradas masculinas passaram a ser responsabilidade delas. Arar a terra, comercializar produtos, negociar trocas, proteger propriedades e até organizar a defesa local deixou de ser exceção para se tornar regra. A estrutura tradicional foi quebrada e elas tiveram que reconstruí-la a partir de dentro. O impacto foi tão profundo que, durante anos, o país foi descrito como uma nação de mulheres. Alguns registros históricos mencionam que a proporção chegou a ser de até 4 mulheres para cada homem em algumas regiões. Muitas ficaram viúvas antes dos 30 anos. Outras nunca se casaram. A criação dos filhos tornou-se coletiva. Tudo parecia ter mudado para sempre. Imagine ser uma mulher de 25 anos, viúva, com filhos pequenos e sem homens em toda a região. Sem apoio masculino, sem segurança, sem certeza sobre o futuro. Em um país devastado onde a sobrevivência não era mais uma opção.
mas uma obrigação. Se você valoriza a força dessas mulheres, deixe um like agora mesmo. Este desequilíbrio não desapareceu da noite para o dia. Durante décadas, a escassez de homens condicionou os relacionamentos, os casamentos, a distribuição da terra e a própria percepção do papel masculino na sociedade paraguaia. O país sobreviveu, mas o fez transformado. Tanto elas quanto eles tiveram que buscar soluções que até então pareciam impensáveis. E antes de entrar em como eles fizeram isso, deixe-me perguntar uma coisa. Se você fosse um dos poucos homens que restaram, você aceitaria ter várias esposas se o futuro do seu país dependesse disso? Se sim, você veria isso como uma necessidade inevitável, ou como um limite que nunca deveria ser ultrapassado? Essa realidade, a de compartilhar homens, pode parecer fruto de uma circunstância excepcional, mas não era algo completamente estranho a essas terras. Muito antes da guerra que deixou o país sem homens, já existiam comunidades que entendiam a família e a sobrevivência de uma maneira diferente. E para entender isso, é preciso olhar para o lugar onde elas vivem. Porque o verdadeiro enigma demográfico do Paraguai não está apenas na histórica desproporção de homens após a guerra, mas em algo ainda mais desconcertante: a forma como sua população se distribui pelo território. O Paraguai tem uma extensão de cerca de 743 mil quilômetros quadrados. No entanto, quase 97% de seus habitantes vivem concentrados na região oriental, uma faixa que representa menos da metade do país. O restante, mais da metade do território nacional, permanece praticamente vazio. Esse território é conhecido como o Grande Chaco, uma região que ocupa cerca de 60% do país, e onde a densidade populacional é tão baixa que, em algumas áreas, mal passa de 1 ou 2 habitantes por quilômetro quadrado. Tem áreas onde dá para dirigir por horas sem encontrar uma única casa. O clima explica parte do mistério. No verão, as temperaturas podem passar dos 50 graus Celsius, o que equivale a mais de 120 graus Fahrenheit, sob um sol implacável. O ar fica denso, a terra racha e a sombra deixa de ser um alívio para se tornar uma necessidade. Na época das chuvas, a situação muda completamente. Extensas áreas ficam alagadas e as estradas desaparecem sob a água, isolando comunidades por dias ou até semanas. A isso se soma a fauna. O Gran Chaco abriga onças pintadas, pumas, cobras venenosas como a yarará e a cascavel, além de jacarés em áreas úmidas e uma abundante presença de insetos transmissores de doenças. Não é um território projetado para a expansão urbana. Por isso, durante séculos, a colonização em massa simplesmente não aconteceu. Aqui, a natureza impõe suas regras, e somente aqueles que a conhecem profundamente conseguem permanecer. Esse isolamento histórico transformou o Gran Chaco em um dos territórios mais virgens e menos alterados da América do Sul. Aqui não há grandes cidades, não há rodovias nem expansão urbana. Há silêncio. E em meio a esse silêncio sobrevivem povos que há gerações se adaptam a uma natureza que não perdoa erros. Uma dessas comunidades é a dos Axé, um povo onde a sobrevivência coletiva pesa mais do que as normas de cada um, mesmo quando se trata de ciúmes ou da vida íntima. Seu nome pode ser traduzido como povo verdadeiro ou povo da selva. E não é uma metáfora. São um povo caçador-coletor que vive há gerações guiado pelo profundo conhecimento da floresta. Árvores centenárias, rios sinuosos e sons de pássaros e macacos fazem parte de sua vida cotidiana. Sua história, no entanto, não tem sido fácil. Em meados do século XX, eles foram contatados pelo mundo exterior e estiveram perto de desaparecer devido a doenças, deslocamentos forçados e violência. E mesmo assim, eles sobreviveram. Um dos motivos é o seu sistema de transmissão de conhecimento. Os jovens não crescem isolados da dureza do ambiente. Participam em rituais de iniciação onde têm de atravessar a selva, cruzar rios e aprender a caçar com arcos e flechas equipados com curare, pois aqui cada erro pode custar a vida. A relação dos axé com a morte também reflete essa lógica de sobrevivência. Tradicionalmente, quando alguém morria, o grupo abandonava o local e nunca mais voltava.
Os pertences do falecido podiam ser queimados para evitar que seu espírito permanecesse entre os vivos. Para eles, os mortos não são ausência, são presença poderosa. Pode parecer radical, mas em um ambiente onde cada decisão afeta todo o grupo, o equilíbrio espiritual é tão importante quanto o físico. E essa mesma lógica se aplica à vida. E assim surge uma das práticas mais fascinantes dessa sociedade, a chamada paternidade compartilhada, conhecida como coro. De acordo com várias pesquisas antropológicas, os axé acreditam que, durante o período fértil da mulher, manter relações íntimas com vários homens aumenta a probabilidade de concepção e fortalece o futuro filho. Não se trata de desejo individual. Trata-se da sobrevivência do grupo. Em sua cosmovisão, cada homem que participa contribui com qualidades simbólicas: força, resistência, habilidades para a caça. A criança não pertence a um único pai biológico, mas vários homens podem ser socialmente reconhecidos como responsáveis por seu bem-estar. Isso significa mais proteção, mais alimento e mais apoio. Em uma selva onde a sobrevivência depende do grupo, dividir a responsabilidade não é escândalo, é estratégia. Por isso, aqui o ciúme não ocupa o mesmo lugar que em muitas sociedades ocidentais. A vida íntima é entendida como parte de um equilíbrio social. Um homem pode ter várias parceiras, e uma mulher, especialmente durante seu período fértil, pode se relacionar com vários homens com a intenção clara de conceber. Uma vez grávida, as coisas mudam, e esse vínculo se concentra na criação dos filhos. Mas a criança pode contar com vários pais socialmente reconhecidos ao mesmo tempo. Para eles, mais adultos envolvidos significa maior probabilidade de sobrevivência. Agora pense por um momento. Se você vivesse em um ambiente onde a selva decide quem sobrevive, você veria isso como uma falta de moral ou como uma forma inteligente de proteger os mais fracos? Pense nisso antes de continuar. Pode parecer estranho, mas essa lógica de sobrevivência coletiva não é estranha à história do Paraguai. Um país que também soube o que significa ficar sem homens. Um país que aprendeu que, quando a continuidade está em jogo, as regras podem mudar. E antes de descobrir como essa nação demograficamente ferida conseguiu se reconstruir, há mais uma coisa a entender. Porque além de misterioso e ancestral, o Paraguai é hoje um dos países mais baratos, menos visitados e com maior crescimento da América. E isso também tem uma explicação. Pode parecer estranho, mas enquanto no Gran Chaco a vida depende da selva, nas cidades do Paraguai acontece algo completamente diferente. O Paraguai é considerado por muitos o país mais barato da América Latina. E, ao mesmo tempo, é um dos menos visitados. Essa contradição já diz muito. Em cidades como Ciudad del Este, os preços podem parecer quase irreais para quem vem da Europa ou da América do Norte. Uma refeição completa para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar menos de $10. Nos mercados, uma sopa paraguaia recém-preparada pode ser comprada por menos de $1. Mas o que mais surpreende não é apenas a comida. O aluguel mensal de um apartamento simples pode custar cerca de $100 ou $200 em certas áreas. E abrir uma pequena empresa, dependendo do tipo de sociedade, pode custar apenas algumas centenas de dólares. Um valor que em muitos países europeus mal daria para pagar uma simples multa. E aí vem o que ninguém espera. Além de tudo isso, o imposto de renda pessoal e empresarial fica em torno de 10%, bem abaixo do que se paga em grande parte do Ocidente. Essas realidades tornaram o Paraguai um dos destinos mais atraentes da América Latina para empreendedores, investidores e trabalhadores remotos que buscam reduzir custos e recomeçar. Agora deixe-me perguntar uma coisa. Quanto você paga por um pequeno aluguel onde mora? Escreva em dólares. Certamente é mais caro do que no Paraguai. E aí começa outra parte do mistério. Como um país pode ser tão barato e ao mesmo tempo ter tanto potencial? A resposta está em seus recursos. O Paraguai possui uma das maiores reservas de água doce por habitante do planeta. O Aquífero Guarani, um dos maiores depósitos de água do mundo, se estende sob seu território. Cada paraguaio dispõe, em média,
de uma quantidade de água que multiplica várias vezes a de países onde esse recurso é escasso e estratégico. E depois, há a energia. O Paraguai é coproprietário da barragem de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do planeta. Ela produz tanta eletricidade que não só cobre toda a demanda do país, mas também gera energia suficiente para abastecer vários milhões de residências adicionais. Na verdade, em determinados períodos ela chegou a produzir mais energia do que todo o país consome, vendendo o restante para o Brasil e a Argentina. Água em abundância, energia barata, impostos baixos. É por tudo isso que, apesar de ser reconhecido como um dos países menos visitados da América, nos últimos anos muitos estrangeiros estão chegando. Trabalhadores remotos, empreendedores, pessoas que buscam pagar menos impostos e viver com menos custos. Pessoas que descobrem que podem trabalhar online a partir de um país onde o aluguel custa uma pequena parte do que pagariam em Madrid, Miami ou Paris. Mas ser barato não significa que tudo seja fácil. Esse mesmo atrativo está provocando um aumento no preço das moradias em certas áreas urbanas. Nos bairros periféricos de Assunção ou Ciudad del Este, crescem assentamentos informais onde as infraestruturas são limitadas. Água irregular, eletricidade improvisada, ruas sem pavimentação. Enquanto alguns chegam em busca de oportunidades, outros tentam não ficar para trás. Aí está o outro lado do preço baixo. Se você gosta de descobrir a realidade do mundo conosco, inscreva-se agora mesmo no Mundo Sem Censura, porque todas as semanas revelamos realidades que quase ninguém conta. Porque quando um país se torna atraente para o capital, a desigualdade pode aumentar se não for gerida com cuidado. E mesmo assim, o Paraguai continua sendo um território onde, com relativamente pouco, é possível recomeçar. Um país pouco visitado, com recursos estratégicos, com energia excedente, com água em abundância e com um sistema fiscal que muitos consideram um dos mais acessíveis do continente. Levando tudo isso em conta, é lógico pensar que um país com tanta riqueza natural e tanto potencial não poderia desaparecer, embora há pouco mais de um século, como você sabe agora, estivesse prestes a fazê-lo. Para entender como o Paraguai conseguiu sobreviver, devemos voltar àquele momento em que o país ficou sem homens. Aquelas mulheres que sustentaram a terra, os lares e a economia durante anos. E as decisões extraordinárias que permitiram que a nação não desaparecesse. Naquela época, a sobrevivência da sociedade paraguaia dependia literalmente de algo muito simples: que nascessem mais crianças. A continuidade do país dependia da capacidade dos poucos homens que restavam de trazer ao mundo o maior número possível de filhos. Mas com os homens que restavam, não era suficiente. Os homens no Paraguai não davam conta. Em algumas regiões, a proporção era tão desigual que a reconstrução demográfica parecia impossível sem ajuda externa. As autoridades e líderes da época começaram então a tomar medidas extraordinárias. Uma delas foi incentivar a chegada de homens estrangeiros. Promoveu-se a migração de homens jovens e solteiros provenientes de países vizinhos como Argentina e Brasil, e até mesmo da Europa. Não era uma importação organizada como a entenderíamos hoje, com processos burocráticos modernos, mas uma política flexível e prática. Facilitar a chegada, oferecer integração e incentivar esses homens a constituírem famílias em território paraguaio. O objetivo era claro: equilibrar a balança entre homens e mulheres, permitir que a maioria feminina pudesse constituir lares, fazer o país voltar a crescer. Paralelamente, a sociedade adotou medidas para ajudar nessa reconstrução. Em certos casos, chegaram a aceitar coisas nunca imaginadas, como casamentos múltiplos. Foi assim que se começou a priorizar a cooperação familiar acima do ciúme, como em sociedades como a dos axé. As alianças entre famílias estavam se tornando uma estratégia nacional. Ser homem naquele Paraguai não era apenas uma questão biológica. Era uma responsabilidade histórica. Os recém-chegados não eram vistos apenas como pessoas, mas sim como a possibilidade de continuidade para sobrenomes, terras e comunidades inteiras. Com o passar dos anos, essas medidas deram resultado. O Paraguai recuperou lentamente seu equilíbrio populacional. Mas a memória desse desequilíbrio
ficou gravada na cultura. As relações, a percepção do papel masculino e a força feminina não voltaram a ser exatamente as mesmas. E agora quero que você pense em uma coisa. Se você tivesse vivido naquela época, teria aceitado casamentos múltiplos deixando de lado o ciúme? Ou sua ideia pessoal de família e moral teria pesado mais? Pense nisso, porque quando um país está à beira do desaparecimento, as decisões certamente deixam de ser simples. E se você acha que já entendeu tudo, espere, porque enquanto você assiste a este vídeo, há pessoas no Paraguai que nunca viram um celular, nunca viram uma tela, nunca dirigiram um carro, nem pisaram em uma cidade. No coração do Gran Chaco paraguaio, ainda existem tribos que vivem em isolamento voluntário. E um dos povos mais conhecidos e enigmáticos são os Ayoré. Eles são um dos poucos povos não contatados que restam fora da Amazônia. Não é que o mundo não tenha chegado até eles. É que eles decidiram não fazer parte dele. Não é que eles não tenham sido descobertos. É que eles não querem ser encontrados. Eles se movem constantemente pela floresta seca, deixando para trás abrigos temporários construídos com galhos e folhas de palmeira. Eles não constroem cidades. Não constroem aldeias permanentes. Quando sentem perigo, simplesmente desaparecem. Esses grupos se deslocam constantemente em silêncio por esse território onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus e onde a água escasseia durante meses. Uma região onde a sobrevivência é uma prática diária. Para sobreviver, eles caçam com lanças e arcos, colhem mel silvestre escalando árvores de mais de 20 metros de altura, caminham durante dias sob um sol escaldante e fazem isso sem mapas, sem bússola e sem tecnologia. Para eles, a morte também é vista de uma maneira muito diferente daquela a que estamos acostumados. Quando alguém morre, seu grupo abandona o local do falecimento e nunca mais volta. Eles acreditam que o espírito permanece ali, que a presença do falecido pode alterar o equilíbrio do grupo. Então, eles vão embora. Deixam para trás suas casas, utensílios e território. Para nós isso seria impensável, mas para eles é proteção. E certamente tem seus motivos em sua própria história. A infância também não funciona como em nossa sociedade, já que aqui a adolescência não é medida pela idade, é medida pela sobrevivência. Em alguns ritos de iniciação, os jovens devem se internar na selva durante dias sozinhos. Eles aprendem a caçar sob pressão real, a da fome, e a se orientar sem referências. Eles precisam interpretar pegadas, sons e movimentos quase imperceptíveis para conseguir comida. Nesses rituais de iniciação, um erro pode significar uma picada venenosa, ou não voltar. Porque, como você sabe, o Gran Chaco não é um ambiente amigável. Ele abriga onças, pumas, cobras como a cascavel e a iarará, além de insetos que transmitem doenças. Não há hospitais, não há resgates. Enquanto o Paraguai se torna destino de empreendedores e trabalhadores remotos, em outra parte do mesmo país, há pessoas que nunca ouviram falar de impostos, aluguéis ou eletricidade. Dois mundos, um mesmo território, e isso torna o Paraguai algo muito mais complexo do que um país barato ou uma nação marcada pela guerra. Aqui coexistem o passado mais ancestral e o presente mais pragmático. Se alguém decidir vir hoje para o Paraguai, o que encontrará não é luxo, mas oportunidade. Aluguéis que rondam os 100 ou 200 dólares, refeições por menos de 10, impostos de 10%, e um país que ainda está definindo seu futuro. O Paraguai quase desapareceu, perdeu seus homens, mudou suas regras, reinventou-se. Hoje volta a atrair pessoas de todo o mundo, mas a sua história demonstra algo inquietante. Quando a sobrevivência está em jogo, as regras podem mudar. E o Paraguai é a prova disso.